Pois bem, nós vimos no primeiro bloco algumas questões importantes sobre os direitos coletivos, a natureza de direitos fundamentais, desses direitos coletivos materiais. Nós vimos também que esses direitos são, também do ponto de vista processual, direitos subjetivos e, portanto, também direitos fundamentais processuais. Nós vimos ainda que esses direitos coletivos, eles vieram se desenvolvendo, né, ao longo dos anos, a partir da experiência e do trabalho do professor Mauro Capelletti, influenciando Barbosa Moreira, Ada Pellegrini Genover, Kazuo Watanabe, Cândido Rangel Dinamarco. A USP teve um papel muito importante nessa primeira fase aí das leis da ação civil pública, do Código de Defesa do Consumidor, e nós vimos que o ordenamento jurídico se consolidou com normas constitucionais e infraconstitucionais, formando um microsistema do processo coletivo, com normas que se interpenetram e subsidiam, as quais são aplicadas hoje diretamente com o CPC, como nós vamos ver logo a seguir. Antes de passar a essa questão da aplicação do CPC, seria também importante nós ressaltarmos aqui um aspecto que são os elementos das ações coletivas no Brasil. Os elementos que, vamos dizer assim, dão unidade a essas ações coletivas no Brasil. Eu vou compartilhar novamente a tela e nós vamos tratar, então, desse tema. Elementos das ações coletivas no Brasil. Nós temos aí 5 elementos para compreender as ações coletivas. Não mais o processo coletivo, porque eles não são elementos do processo coletivo como teoria. Eles são elementos da nossa dogmática do processo coletivo brasileiro, né? E das ações coletivas como espécie de processo coletivo. Os elementos do conceito de ação coletiva no Brasil são a legitimação extraordinária, que pode ser, inclusive, passiva, né? As defendant class actions, nós temos ações coletivas também passivas, têm sido admitidas pela doutrina e pela jurisprudência. A coisa julgada secunda eventum litis e secunda eventum probationis. Nós vamos falar um pouco sobre a coisa julgada nos precedentes que nós vamos analisar, porque tem um precedente importante sobre os limites territoriais da coisa julgada. Mas é bom a gente saber aqui que o que é secunda eventum litis não é a coisa julgada no direito brasileiro processual coletivo. O que é secunda eventum litis é a extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada para atingir os titulares de direitos individuais. Essa é uma das distinções que o ordenamento jurídico fez em relação ao ordenamento jurídico norte-americano, às vezes muito criticada pela doutrina, mas hoje cada vez menos importância essa crítica, né? A doutrina critica dizendo que as ações coletivas brasileiras não funcionam muito bem porque elas não impedem o ajuizamento de ações individuais. E nos Estados Unidos tem o binding effect, também para as ações individuais, para os titulares dos direitos individuais. Então, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, quando as ações coletivas são julgadas improcedentes, não há aí um efeito vinculante para evitar o ajuizamento de novas ações individuais. Mas há sim um efeito de impedir o ajuizamento de novas ações coletivas idênticas. Tá? Então, o que é secunda eventum litis é apenas a extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada para beneficiar os titulares dos direitos individuais. Tá? Essa mesma coisa julgada aqui também tem uma outra característica que é específica dos processos coletivos, que é a coisa julgada secunda eventum litis, né? Que é eventum probationis, segundo eventum probationis. Não só agora, nós não estamos mais falando dessa extensão para os titulares de direitos individuais apenas em benefício, mas estamos falando aqui da própria inocorrência da coisa julgada quando existe prova nova, capaz de, por si só, alterar o resultado do julgamento dessa ação coletiva. Essa
coisa julgada secunda eventum probationis, na nossa legislação, ela ficou caracterizada pela expressão salvo por insuficiência de provas. Então, essa expressão salvo por insuficiência de provas afasta a coisa julgada quando nos processos coletivos nós não temos aí a prova adequada para analisar a complexidade da questão, né? É muito comum em matéria ambiental se falar, inclusive, em coisa julgada rebus sic stantibus, porque havendo uma nova tecnologia capaz de produzir uma prova que antes não era possível, ou tendo tido um acesso a uma tecnologia que não tinha sido utilizada no processo, se pode aí afastar a coisa julgada para se produzir esta prova com essa tecnologia mais adequada, uma vez que no direito ambiental vale o princípio da melhor tecnologia disponível, né? Best Available Technology. Muito bem. Também é um elemento das ações coletivas no direito brasileiro os direitos coletivos lato sensu, que são essa estrutura, esse exoesqueleto, né, pensado pelo Código de Defesa do Consumidor, né, para permitir a tutela coletiva, ainda que nós tenhamos aí como circunstância, né, que por serem muito abstratos são muito criticados esses direitos, né? Então nós temos os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. A mais polêmica categoria são os direitos individuais homogêneos. Existe uma fratura na doutrina em relação a esse tema, né? E a doutrina dominante diz que os direitos difusos e coletivos em sentido estrito são direitos propriamente coletivos, enquanto que os direitos individuais homogêneos seriam direitos acidentalmente coletivos. Eu aqui me distancio da doutrina majoritária para defender que também os direitos individuais homogêneos eles são tutelados como direitos coletivos lato sensu, né? Me filiando aí a alguns outros colegas, e em especial o professor Fred Didier. Nesse ponto, nós escrevemos conjuntamente isso no curso, que é a tutela mais adequada para os direitos individuais homogêneos, é tutela 1, tutela todos, é tutelar molecularmente, não atomicamente esses direitos, tutelar eles como direitos de grupo e não como direitos individuais. Na outra ponta, nós temos aí Humberto Dalla Bernardina, que defende, por exemplo, que são direitos individuais. Nós temos o professor Teori Albino Zavascki, saudoso ministro do STF, nós temos a jurisprudência do Supremo debatendo esse tema, né? Em mais de uma oportunidade, o Supremo debateu no recurso extraordinário 16.32.31, um recurso extraordinário mais antigo. O Supremo entendeu que esses direitos eram, sim, direitos coletivos, né? A subespécie dos direitos individuais homogêneos seria uma subespécie dos direitos coletivos, portanto, seriam também direitos coletivos. E um recurso extraordinário mais recente, julgado ainda pelo ministro Teori Zavascki, enfrentando o mesmo problema da legitimação do Ministério Público, que é o calcanhar de Aquiles aqui nesse ponto, né? O Supremo entendeu que esses direitos eram direitos individuais tutelados coletivamente. Então, na doutrina do professor Teori, isso ficou muito claro, foi inclusive objeto da tese de doutorado dele, há uma distinção entre tutela de direitos coletivos, que seriam difusos e coletivos em sentido estrito, e tutela coletiva de direitos que seriam os individuais homogêneos. Eu entendo que essa distinção não favorece a tutela desses direitos como direitos fundamentais e faz um eclipse da verdadeira função de tutela dessas novas posições jurídicas que dizem muito mais respeito aos grupos de pessoas do que propriamente aos direitos individuais, né? E também há como elemento aqui o interesse público primário, e aí reforçando essa tese de que são direitos coletivos em sentido lato. Interesse público primário que se difere do interesse público secundário, porque é aquele interesse animado pela própria Constituição para a defesa da população, da coletividade, né, dos interesses dos direitos fundamentais e não dos interesses do Estado. Tá? Esse interesse público primário que autoriza esse desequilíbrio processual nas ações coletivas em benefício da tutela e da proteção dos direitos do grupo.
Há também ainda, como um quinto elemento, a maior amplitude da cognição, que ocorre nos processos coletivos e se caracteriza por dois institutos que reforçam que se tratam de direitos coletivos lato sensu, também os direitos individuais homogêneos, né? Um primeiro instituto, que é justamente o instituto que só ocorre na hipótese em que nós temos uma ação para tutela de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito, que é um instituto idêntico ao instituto do processo penal, que é o transporte in utilibus da sentença penal condenatória para o processo civil. No caso dos processos coletivos, ocorre o transporte in utilibus da sentença favorável na tutela dos direitos difusos e coletivos para a tutela dos direitos individuais. Então, vamos dizer que se reconheça aí um dano ambiental, contaminação de um rio, né? O pedido foi apenas para a recuperação do rio e para a condenação para o Fundo de Direitos Difusos em relação àquele dano que foi causado para a coletividade. A ação foi julgada procedente e transitou em julgado. Os eventuais proprietários de terras lindeiras desse rio, eles poderiam ajuizar as ações de indenização já diretamente na fase de liquidação e execução, em razão de serem titulares de um direito individual reflexo desse direito reconhecido como direito difuso. Então, esse é o transporte in utilibus. E além do transporte in utilibus, nós temos ainda a fluid recovery. Essa sim, um instituto específico dos direitos individuais homogêneos. Então, quando há o ajuizamento de uma ação em que há o pedido e causa de pedir para a tutela de direitos individuais homogêneos, vejam como no processo de conhecimento esses direitos são indivisíveis, se tutela todo o grupo de pessoas atingidas. Tá? Vamos dizer que nesse mesmo caso do Rio, ao invés de ser só uma tutela para direitos difusos, tivesse sido cumulado também o pedido para a tutela de direitos individuais homogêneos, para a indenização de todos aqueles atingidos, como foi o caso no caso do Rio Doce, que se pleiteou a indenização, a tutela integral de todos os atingidos pelos acidentes pelos desastres ambientais ocorridos, provocados pelo homem, né? Desastres ambientais ocorridos na barragem de Fundão, em Mariana. Então, vamos dizer que esse acidente, esse desastre ambiental, né? essa ação humana causadora de dano, tenha gerado aí essa dimensão coletiva, difusa do dano, mas também tem um impacto individual em cada uma das pessoas atingidas. A ação que foi ajuizada pelo Ministério Público, ela tutela tanto o direito difuso quanto os direitos individuais homogêneos. E se não houver, e esse é o aspecto da fluid recovery muito importante, que mostra que os direitos individuais homogêneos, eles são coletivos, tutela do grupo, na fase de conhecimento, eles passam por uma segunda fase de liquidação e execução, que pode ser individualizada, né? Se pode promover aí a liquidação e execução de direitos individuais de cada um dos atingidos, né? Eles podem ajuizar ações individuais para obter aí a liquidação e o pagamento, a execução desses valores devidos, né? Mas se não houver um número suficiente de habilitados individuais para recompor a gravidade do dano, nós vamos ter a fluid recovery como uma forma de destinar tudo que sobrar desse valor, né, nessa tutela que visa ser uma tutela integral, para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, mostrando que na terceira fase esses direitos individuais homogêneos também são considerados direitos coletivos e não meramente direitos individuais. Então, por essas razões, eu sustento que esses direitos são direitos de grupo e não meramente direitos individuais, uma posição jurídica distinta da situação de direito individual. Algumas, então, questões aí sobre esses direitos coletivos lato sensu como direitos subjetivos coletivos, né? Eu acho que nós já percebemos aqui que, lendo a legislação, a gente fala muito em direitos ou interesses.
embora essa distinção ela tenha sido muito importante no passado, muito embora parte da doutrina ainda sustente que os interesses, na verdade, permitem uma tutela mais ampla dessas situações jurídicas, o que se defende é que essa é uma importação italianizada de uma terminologia que no Brasil não faz sentido, né? No Brasil nós temos direitos públicos subjetivos e na Itália eles só têm interesses legítimos para a tutela de direitos contra a administração pública. Então eles não têm uma categoria de direitos públicos subjetivos. Então essa importação causa um certo estranhamento e é uma incorreção quando nós trazemos para o direito brasileiro, e me parece que deve ser abandonada, né? O termo interesses, ele enfraquece a tutela. Então é muito melhor nós falarmos de tutela de direitos coletivos e de reconhecer aí que existem inclusive direitos implícitos que vão se formando na medida que a sociedade evolui na matéria dos direitos coletivos. Também não se pode falar de tutelas pseudo-individuais, né? Que é uma outra tendência, né, até defendida em algum momento, né, com base na ideia de litisconsórcio unitário facultativo pelo professor Kazuo Watanabe, né, em célebres estudos aí questionando as questões relativas às agências reguladoras e a esse mercado de massas, porque no entendimento do professor Kazuo Watanabe teria um abalo da estrutura econômica dos contratos, então a melhor tutela seria a tutela coletiva. Muito embora seja correto falar que a tutela coletiva nas questões de saúde, nas questões que têm impacto econômico, seria a tutela mais adequada, a experiência e algumas pesquisas têm mostrado que o juiz tem mais propensão a deferir tutelas individuais. Esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto é o fato de que nós já demonstramos que no Brasil os direitos sociais eles têm uma dimensão individual e coletiva e, portanto, eles não deixam de ser tutelados individualmente por terem uma dimensão coletiva. Então, é possível, sim, a tutela coletiva de qualquer situação jurídica que tenha um aspecto coletivo e essa tutela coletiva não afasta a tutela individual. Isso é interessante aqui que a gente aprofunde um pouco esse tema, porque teria também o reverso, que seriam as ações pseudo-coletivas, né? Que seriam as ações que, na verdade, não teriam esta unidade, né? E o que se percebe aqui é que os direitos coletivos, eles no Brasil não têm essas limitações, eles podem ser tutelados de maneira mais ampla e isso revela o número de ações que nós temos coletivas, mais de 300 mil entre 2014 e 2018. E o que eu gostaria de mostrar também é que quando a gente fala da coisa julgada, que não atinge os titulares dos direitos individuais, o sistema foi evoluindo para ter outros mecanismos. O primeiro mecanismo é a possibilidade de suspensão das ações individuais por julgamento das ações coletivas. Isso ocorreu uma primeira vez no caso das ações dos poupadores, no caso dos expurgos inflacionários no Rio Grande do Sul, e foi extremamente bem sucedida essa suspensão, suspendeu por 1 ano essas ações e depois elas foram convertidas todas em liquidação e execução após o julgamento das ações civis públicas sobre a mesma matéria. Nós temos também hoje os casos repetitivos, e esses sim vinculam tanto os titulares dos direitos individuais quanto as próprias ações coletivas, quando as questões são decididas em IRDR ou recurso extraordinário ou recurso especial repetitivo. E nós temos, por fim, a própria formação de precedentes. Esses 3 institutos novos, vindos com o Código de Processo Civil de 2015, ou reforçados com o Código de Processo Civil de 2015, a partir da jurisprudência que foi se construindo também no STJ, mostram que nós estamos avançando por vamos dizer assim, um amadurecimento desse sistema em que permite um certo equilíbrio entre a tutela coletiva e a tutela individual, sem o abandono da possibilidade da tutela individual. É também importante falar aqui do fenômeno da múltipla incidência, né? Alguns senhores podem estar se perguntando aí, bom, mas se nós temos aí essa tutela coletiva tão ampla, essa tutela coletiva que nos permite aí ações para a tutela de direitos difusos e ao mesmo tempo a tutela de direitos individuais homogêneos,
Como se explica isso, né? Não é a cada fato corresponde um direito, né? Ou a cada direito corresponde uma ação que o assegura. Não, na verdade, nós temos aí um fato que é iluminado pelo direito e por diversas normas jurídicas. A gente pode ter ações criminais, a gente pode ter ações coletivas para tutela de direitos difusos, direitos individuais homogêneos, direitos coletivos em sentido estrito. Nós podemos ter aí a tutela administrativa, né, com sanções, multas administrativas, né? O Brasil agora começou a se preocupar com a possibilidade do bis in idem, mas ainda é uma novidade. As esferas de responsabilidade penal, administrativa e civil, lato sensu, no Brasil ainda são autônomas, né? Há uma certa franja aí de trabalho, mas por enquanto ainda há uma autonomia. E essa autonomia decorre justamente desse fenômeno da múltipla incidência, que ocorre nos casos de ações coletivas. Então, o mesmo fato pode gerar uma lesão para direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Bom, mas e como então teria os critérios de identificação do direito que é objeto da tutela? A melhor forma de nós abordarmos essa questão é analisar a partir da pretensão de direito material e da pretensão de direito processual, né? Tentando identificar qual é o direito subjetivo afirmado na causa de pedir e qual é o tipo de tutela jurisdicional requerida. Apenas para a gente ficar aqui no exemplo daquele rio contaminado, né? Um rio contaminado em que eu só pedisse a tutela da obrigação de fazer de despoluição do rio e para as presentes e futuras gerações, eu estaria fazendo uma tutela de direitos difusos. Se eu pedisse ainda a condenação por um ressarcimento, por danos morais coletivos e pelos próprios danos causados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, eu ainda estaria na esfera da tutela dos direitos difusos. Causa de pedir e pedido na esfera dos direitos difusos. Agora, se eu pedisse, além disso, que também fosse condenado a reparar o dano de todos os fazendeiros que fossem lindeiros deste rio e das comunidades que tivessem ficado privadas de água durante o período em que houve a contaminação, nós estaríamos falando aí de direitos individuais homogêneos. Indenizações seriam destinadas a esse grupo de pessoas atingidas nos seus direitos individuais, pensado agora como um grupo. E aí nós teríamos uma tutela acumulada de direitos difusos com direitos individuais homogêneos, o que não é um problema. Processos coletivos e o CPC. Como eu disse já, né, nós temos aí uma aplicação direta do CPC no processo coletivo. O CPC é um código plástico, moldável, flexível, um código do modelo da recodificação. Ele já começa no artigo 1º se conectando diretamente com a Constituição, né? E este código de uma figura da recodificação, né, já não é mais da descodificação, é da recodificação, ele já incorpora os microsistemas, ele dialoga diretamente com esses microsistemas, ele serve como um estuário, né, como um tronco de uma árvore que recebe aí os afluentes diversos rios do resto do ordenamento jurídico, que recebe aí a energia produzida pela fotossíntese dos galhos e das folhas desse sistema, integrado ao ordenamento jurídico como um todo. Então, ele se articula com a Constituição e com o próprio microsistema em tudo aquilo que for possível. A sua aplicação já não é mais meramente residual. E este código deixa muito claro, ele já fala em ações coletivas, né, lá no artigo 139, inciso 10, fala que nós devemos, sempre que tiver a percepção de casos repetitivos, o juiz deve comunicar ao Ministério Público, Defensoria Pública, para ajuizar a ação coletiva. E ele também já fala em ações coletivas quando ele fala do incidente de resolução de demandas repetitivas, dizendo que a decisão do incidente ela vai se aplicar tanto às ações individuais quanto às ações coletivas. Então, é muito importante aí essa questão. Nós vamos ver logo a seguir alguns elementos aí da resolução número 76, resolução recente, recomendação número 76, uma recomendação recente do CNJ, e que inclusive menciona essa relação entre processo individual
e processo, a ação individual e ação coletiva nos casos repetitivos, dando preferência para as ações coletivas. Tá? Então, além disso, nós temos aí um novo enfoque de abordagem que é mais preocupado com os conflitos. Este enfoque é dado a partir dos litígios coletivos. Né? O professor Edilson Vitorelli publicou um livro sobre o devido processo legal coletivo, preocupado principalmente com a legitimação e com a participação dos membros do grupo, dos interessados, destinatários do ato final. O professor Edilson Vitorelli fez uma proposta de tipologia dos litígios coletivos para compensar algumas falhas aí da classificação do CDC. O professor Edilson chega a observar que a classificação do CDC ela não é adequada porque ela tem muitos problemas na prática. Eu, particularmente, discordo nesse ponto, com todas as vênias, porque os problemas que nós temos estão mais ligados à legitimação do Ministério Público na tutela dos direitos individuais homogêneos. É o único caso em que há alguma polêmica, porque a própria categoria, como nós vimos, é polêmica. Não se sabe se ela é direito coletivo lato sensu ou se é um direito individual coletivamente tratado. Tá? E a tendência do Supremo Tribunal Federal é reconhecer a legitimação do Ministério Público muito amplamente na tutela dos direitos individuais homogêneos, justamente porque percebe aí interesse público. Usando aí o artigo 127 caput da Constituição Federal, o Ministério Público acaba sendo legitimado sempre que se tratar de direitos individuais indisponíveis e quando for direito individual homogêneo disponível, o Ministério Público continua legitimado se estiver presente os interesses sociais. O Supremo decidiu isso naquele acórdão relatado pelo ministro Teori Zavascki, que eu mencionei antes, e decidiu favoravelmente aos consumidores para que o Ministério Público pudesse ajuizar ações para a tutela do DPVAT, abusos cometidos aí pelo seguro obrigatório do DPVAT. Tinha até uma súmula do STJ que foi cancelada depois dessa decisão do STF, que reconheceu a legitimação do Ministério Público para a tutela desses direitos. Então se percebe aí uma ampliação. Tá? Mas o professor Edilson Vitorelli, muito feliz essa proposta, porque nos permite perceber aí que não existe uma só sociedade no direito brasileiro, que as ações coletivas não se dão no vácuo, né? Os grupos às vezes são conflituosos, né? Os direitos são complexos e existe aí uma série de aspectos que precisam ser prestados atenção, não só na questão da legitimação, mas em todos os demais aspectos da tutela coletiva, causa de pedido, a própria estabilidade objetiva e subjetiva da demanda, a própria questão da extensão da coisa julgada, a própria questão da produção de prova. Então, uma série de elementos que devem ser vistos a partir dessa tríplice tipologia de litígios. Litígios globais, que seriam os litígios em que nós não teríamos muito a distinção de quem é atingido, né? O exemplo que o professor Vitorelli dá é de uma mancha de óleo no oceano. Litígios locais, que seria o caso aí dos litígios envolvendo, por exemplo, comunidades muito próximas entre si, né? Na doutrina citada, stick society, sociedades grudadas, né? Como, por exemplo, o caso dos grupos indígenas, né? E litígios de difusão irradiada, que o exemplo que eu acho que traduz melhor esta ideia é o exemplo da pedra no lago. Né? Você joga uma pedra num lago calmo, você vai ter diversas ondas que vão atingindo diversos grupos, e esses grupos são atingidos de maneira diferente um do outro, e isso significa exatamente o fato de que a tutela tem que se preocupar com as características do litígio para dar atenção devida a cada um desses grupos atingidos, dando uma preferência aos grupos atingidos mais proximamente ao epicentro do fato causador do dano. Por exemplo, no caso do Rio Doce, é muito importante que a gente reforce aí a participação dos atingidos no direito à indenização, para que eles obtenham mais rapidamente essa satisfação dessas pretensões que lhes é devida sem discussão. Tá?
Então, há uma tendência muito grande a uma ampliação da participação dos membros do grupo e da própria sociedade civil na tutela coletiva, tá? Através de audiências públicas e a miticúrie, mas também através dessa preocupação em configurar uma tutela coletiva para o tipo de litígio que se está enfrentando, de maneira a permitir aí que os atingidos tenham uma maior representação. Quanto à aplicação direta do processo do Código de Processo Civil aos processos coletivos, nós temos uma série de dispositivos que nós poderíamos citar. Eu vou falar aqui das normas fundamentais, que são muito importantes, né? Os 12 primeiros artigos, incluída aí a boa-fé objetiva, incluída a cooperação, incluída aí a tutela, a primazia da tutela de mérito, que é um princípio da tutela coletiva que veio para o processo individual, mas incluído também o princípio da vedação da decisão surpresa, entre outros. Os negócios processuais, e o âmbito aí dos negócios processuais é muito grande no processo coletivo. A fundamentação hermenêutica e analítica adequada, né, evitar aí as decisões que não levam em consideração os fatos e o direito que está sendo discutido no caso, mas que faça aí uma fundamentação em concreto, né, do artigo 489, parágrafo 1º. Os precedentes, né, que é uma matéria que nós poderíamos abordar com grande amplitude, né, e os casos repetitivos. Então, esse bloco aí de normas fundamentais, 17 artigos de normas fundamentais. Além disso, uma série de outros artigos, eu vou só pontuar aqui a audiência de mediação e conciliação. Eu entendo que ela seja obrigatória também nas ações coletivas, porque é um estímulo à autocomposição, e, inclusive nesses processos mais complexos. A produção antecipada de prova, né, do artigo 381, que é muito importante, ela foi ampliada para incluir aí a hipótese de produzir a prova antecipada para permitir a autocomposição e produzir a prova antecipada para se saber se vai ou não ajuizar a ação. O próprio inquérito civil, os procedimentos administrativos do Ministério Público, durante muito tempo foram considerados como espécies, né, de cautelares probatórias, vamos dizer assim, por parte da doutrina, exemplo do professor Daniel Assunção. Mas o fato é que o CPC agora incorporou isso dentro do seu modelo, né, e a produção antecipada de prova tem uma vantagem sobre os procedimentos administrativos, que ela já ocorre em contraditório, e com isso elimina aí a discussão sobre se houve ou não contraditório adequado na produção da prova. E, por fim, um artigo que eu gosto muito e que também é uma das novidades aí desta resolução do CNJ, a resolução número 76, que traz o artigo 4º alguns critérios para analisar o saneamento dos processos coletivos, que é o artigo do saneamento compartilhado, o artigo 357, parágrafo 3º, que fala que o juiz pode aí realizar para os processos complexos, no caso dos processos coletivos, ações coletivas, saneamento compartilhado para definir bem adequadamente as questões de direito de fato, sobre as quais vai recair a prova, se esclarecer com as partes em relação aos seus argumentos, identificar bem o objeto da demanda. Um artigo dessa resolução, que talvez seja importante aqui nós comentarmos, né, antes de passarmos para o próximo bloco, que é o artigo da relação entre as ações coletivas e os casos repetitivos, né? O artigo 8º aqui mostra bem como nós temos uma integração entre o CPC e os processos coletivos. Recomenda-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas e os recursos repetitivos sejam respectivamente suscitados, selecionados ou instruídos a critério do órgão judicial, quando possível, preferencialmente a partir dos processos coletivos, se esses, de fato, fornecerem nas suas peças arrazoadas e eventuais decisões, elementos sejam considerados melhores em termos de representatividade da controvérsia, tendo em vista a especial abrangência do debate, a diversidade e a profundidade dos fundamentos e argumentos e teses representados e relacionados com a questão de direito comum a ser decidido. O que se está querendo dizer aqui? Uma preferência dos processos coletivos em relação aos individuais, porque efetivamente, quer seja porque sejam muitas vezes ajuizados pelo Ministério Público e precedidos de procedimentos administrativos e inquéritos civis,
quer seja porque a própria amplitude da cognição e a complexidade da matéria exige um maior esforço na instrução, estes processos coletivos são os melhores casos para a afetação mais representativos da controvérsia no caso de julgamento de casos repetitivos. E aí vocês percebem uma imbricação entre essas duas novas espécies de tutela, de processos coletivos, de tutela coletiva, as ações coletivas e os casos repetitivos.